Bom dia. Aqui já está funcionando? Ah, perfeito. Obrigado. Bom, gente, um prazer. Obrigado aí por terem acordado sábado. Difícil, né? Quando a gente viu o horário e falou, ai, meu Deus, Rio com praia, acho que o pessoal vai... Mas estava totalmente enganado sobre vocês. Muito obrigado aí pela presença. Eu trouxe essa imagem aqui antes de apresentar quem vai ficar aqui com a gente. Ela é uma imagem de um caleidoscópio, justamente porque... quando a gente começou a conversar sobre fazer esse painel, o assunto branded content é um assunto tão vasto e tão pouco explorado de possibilidades que a gente gostaria de começar esse painel dizendo que a gente veio aqui exercitar pontos de vista. A gente não vem aqui dar uma regra, a gente não vem aqui dar uma definição final e a gente não vai vir aqui para dizer para vocês que a gente sabe mais do que vocês, porque isso não é real, isso não é verdade. Então, a gente vem aqui contar um pouquinho para vocês a nossa experiência sobre o que vem acontecendo, para que vocês nos ajudem a girar o caleidoscópio da melhor maneira que vocês acharem que deve, porque sempre que você gira, você vai ver alguma coisa bonita. No momento que você girar, você vai encontrar isso. Então, para começar, esse é o tema do nosso assunto aqui de hoje. A gente ficou pensando como conversar sobre branded content sem... dizer que está tudo funcionando perfeitamente, está tudo dando certo, e também trazendo a experiência das coisas que não necessariamente estejam funcionando. Eu vejo muito nesses papos e painéis e palestras que acontecem das pessoas ficarem contando só das coisas que dão certo. Parece que o mundo é todo perfeito, né? E o meu mundo não é assim, o meu mundo não é dessa forma, o meu mundo eu aprendo com os erros que eu faço todos os dias da minha vida. Então, por isso, eu acho que no dia de hoje, as duas pessoas que eu convidei para estarem aqui com a gente participam desse mood. Então, eu vou apresentar a vocês... vou primeiro chamar aqui no palco o Thiago César. E enquanto o Thiago está vindo para cá, eu quero contar para vocês como eu conheci o Thiago. Por favor, aplausos, por favor, para o Thiago. Eu conheci o Thiago, bom, pessoalmente, né, profissionalmente eu já conhecia antes, mas a gente fez um projeto de Rock in Rio. O Thiago trabalhava antes do Netflix, ele trabalhava no Itaú. E o Thiago foi uma pessoa que eu notei uma coragem muito interessante de perceber uma sensibilidade das coisas que estavam acontecendo e ter a coragem de fazer isso virar mainstream. Eu estou falando especificamente do Thiago no Rock in Rio do ano passado, 2017. Ele foi uma das pessoas responsáveis no Itaú, que é um banco corporativo, como todos vocês conhecem, a trazer a Pablo Vittar para cantar num dos palcos deles por lá. E isso foi todo feito através de uma estratégia belíssima de digital e de inclusão das comunidades e de fala e de ter a coragem de receber porrada de volta, porque houve, né, Ti? Depois, que a pouquinho, você trocar uma ideia sobre isso. Mas eu achei que no dia de hoje a gente precisava ter alguém também com a sensibilidade de vir aqui trocar com vocês, sem vir com a postura de que estava sabendo tudo e queria resolver a vida de vocês, porque, novamente, não vai ser isso que vai acontecer. Então, Thiago, obrigado por estar aqui e por oferecer seu tempo para conversar com a gente. Queria convidar agora a Patrícia e também... Bom, palmas para a Patrícia. A Patrícia, eu vou contar também como eu a conheci. Eu tinha, acho que 1 ano de Facebook e Instagram apenas, isso em 2014, né, Paty? Mais ou menos, por aí. Acho que, né? E... a Patrícia, bom, além de ser a nossa chairwoman da Associação de Branded Content Mundial, né, então uma pessoa que tem o respaldo acadêmico, ela é uma pesquisadora sobre o tema de conteúdo para marcas. A Patrícia, ela foi lá no Facebook me apresentar um projeto incrível, que até hoje ele é super moderno, que chama Like, que é uma série que mistura ficção com realidade nas redes sociais. Então, isso em 2013, 2014 já era moderno, hoje em dia continua sendo, porque ainda temos espaço para esse tipo de conteúdo por lá. E como a Patrícia circula o mundo todo aí, palestras, premiações, avaliações e conversas em geral, eu achei que ela daria um peso aqui para a gente, para o que eu e o Thiago a gente achar, pela nossa experiência, né, tipo, que a gente acha hoje em dia. A Patrícia vai poder respaldar a gente com alguma questão acadêmica que vai deixar todo mundo um pouquinho mais seguro por aqui. Tá bom?
Então é isso, é só para explicar de onde que veio. Vocês vão ver que eu vou explicar o painel o tempo todo para vocês entenderem por que a gente está fazendo isso. Bom, então antes de começar com eles falando conosco, tem um micro aqui para você, ó, Paty. Eu queria perguntar quem já exercitou o peptídeo hoje. Alguém sabe o que é peptídeo aqui na sala? Quem souber, levanta a mãozinha aí para mim, por favor. Oba, adoro quando eu trago coisas que ninguém sabe. Eu sou uma pessoa que tento entender por que o hábito das pessoas acontece, né? Por que a gente tem esse hábito de não conseguir parar de comer açúcar? Por que eu tenho o hábito de todo dia de manhã acordar e correr, que nem a Bianca, minha amiga que está aqui na frente, faz? Da onde vem o hábito da gente? O hábito ele é só pela força de vontade ou o hábito também tem alguma questão física e química que acontece no nosso corpo? E aí eu descobri que existe um tipo de célula, eu não vou me ater aqui a termos técnicos biológicos, porque eu não sou biólogo, mas eu vou explicar sinteticamente o que eu quero dizer aqui hoje. O peptídeo ele é tipo uma célula, aminoácido, enfim, que ele ajuda em várias conexões de sinapse do corpo, sinapse nervosa do nosso corpo. Então, vamos dizer que aquele dia que você passa e vai sempre para o trabalho pela mesma rotina, que você come o mesmo tipo de comida, que a sua mãe insiste lá para você provar outro tipo e você continua comendo a mesma coisa, que você usa o mesmo de cor de roupa, isso vale para mim, eu só uso preta, é horrível. Isso atrapalha e faz com que o seu peptídeo atrofie. O seu peptídeo atrofiado significa que você é uma pessoa menos criativa. Então, à medida que você se estimula, isso é físico-químico, não sou eu falando, são os cientistas. À medida que você não se exercita e não se provoca e não tenta outros pontos de vista para as coisas, ele inclusive chega a gerar um calo. Esse calo que é formado em cima, ele gera até expressões na fala da gente. Vocês já ouviram alguém falar, fulano é meio engessado, né? O ciclano é meio travado. Isso literalmente é verdade, isso existe no nosso corpo. E aí, eu hoje queria pedir para a gente tentar olhar essa conversa que a gente vai ter com esse olhar do caleidoscópio, da mandala e do exercitar peptídeos. Não vamos ouvir o que a gente tem para falar julgando, dizendo se está certo ou está errado. Está todo mundo certo e está todo mundo errado. E está tudo bem. A beleza do mundo de hoje é exatamente essa. Então, eu vou passar para vocês um vídeo agora, que é uma história que mostra como você não exercitar, você nunca ter visto algo, interfere no mundo mais do que a gente imagina. Então, eu vou passar, depois eu falo um pouquinho dela e a gente vai começar o nosso papo. When Columbus's armada landed in the Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that clipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells... Então, já parou mesmo, gente. Esse trechinho, ele justamente mostra que quando muitas pessoas se perguntavam, puxa, por que houve tanto indiocídio, né? Quando os portugueses chegaram na América? Eles não viam os portugueses chegando e tinha tanto mais índio do que português, o que acontecia? E uma das teses que existe é que eles nunca tinham visto, o olho deles, a célula do olho deles, nunca tinha visto uma caravela. Então, que eles não teriam enxergado essas caravelas chegando. E o pajé, naturalmente, que é a pessoa que mais exercitava os seus peptídeos, foi quem começou a reparar que havia uma ondulação no mar. E ele começou a achar aquilo estranho, então ele ficava prestando atenção naquela ondulação até que ele enxergou as caravelas. Então, hoje eu queria fazer uma proposta para que a gente junto comece a olhar. Aí tem o mar mexendo no nosso mercado e hoje a gente precisa tentar enxergar onde é que está essa caravela que está chegando no assunto branded content para a gente. E aí eu vou começar perguntando para vocês dois. Como que vocês têm malhado o peptídeo de vocês aí? Como tem rolado isso? Bom, primeiro, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que as questões que estão acontecendo no país já é uma malhação, assim,
interessante, digamos assim, né? Bastante forte, né? E eu acho que talvez treinar, exercitar o olhar do outro, a empatia, tem sido algo que tem há uns 2, 3 anos falado muito comigo, sabe? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que o nosso país, ele hoje em dia tem muita oportunidade para isso, né? Então eu acho que a empatia, de fato, para mim tem sido ainda não é um lugar. Eu acho que eu estou treinando para isso e por isso acho que o meu peptídeo está aguçado, né? Tentando ficar sarado nisso, mas acho que a empatia para mim é um lugar. E você, Paty? Eu acho que eu tento todo dia, assim, eu naturalmente aprendo todo dia demais, assim, demais. Então eu tento prestar atenção em tudo e às vezes isso dá trabalho porque você pode se dispersar um pouco também, mas você precisa das escapadas para poder se perder nas escapadas e voltar a se reconectar com você, mas você sempre vai voltar diferente, né? Que nem jornada de herói em storytelling, né? Você começa de um jeito, você precisa terminar transformado. Então, você só vai terminar transformado se você viver a sua saga, né? Então, se você viver a dor, se você assumir que você, como ser humano, precisa estar despreparado, que você não sabe nada e que é potente você não saber nada. Então, eu acho que é muito importante a gente se sentir e tentar, de alguma forma, provocar no outro também esse desarme, mais do que nunca, né? Em todos os sentidos, esse desarme e esse despreparo para o novo. Não é que é o novo, porque às vezes o novo, na verdade, está sendo o antigo. Não é que é inovação, porque o ser humano adora a inovação, a mudança, mas odeia mudar, então fica complicado. Né? Então, a gente tem que admitir o quanto que a gente precisa estar despreparado para se perder, para desconhecer, para não saber a melhor resposta, para assumir uma desterritorialização, que é o que a gente está vivendo muito hoje, né? Por isso que é fundamental você ter esse outro mindset, você se permitir atravessar coisas que você não tem total domínio para que você realmente crie novas formas a partir daí. Então, hoje não tem mais o lugar de quem cria publicidade, o lugar de quem cria a ideia, o lugar de quem produz. Hoje não tem lugar. A própria marca hoje, por exemplo, né, ela escolhe a melhor ideia, ela não escolhe de onde vem. Então, território, it's over, né? Território é uma coisa ultrapassada. Genial. Eu queria, antes da gente começar, eu vou contar um pouquinho sobre como o painel funcionou, mas vamos dar uma exercitadinha no peptídeo para vocês darem uma acordadinha de manhã. Eu queria propor que vocês olhassem para a pessoa que está do seu lado e começassem dando um oi para essa pessoa. Você conhece essa pessoa? Você já conheceu ela? Isso é muito interessante, porque quando a gente faz esse exercício, aqui da frente... É um prazer ver o exercício daqui da frente, porque, naturalmente, quando você vai dar oi para uma pessoa, você sorri. Esse sorriso é algo que se conecta com empatia, que o Thiago trouxe para a gente na fala também. Então, é importante nesse movimento, quando a gente não sabe nada, quando a gente vem provocando sobre abrir a possibilidade do não saber, é o que abre para saber, né? Que a gente tenha essa empatia e que a gente consiga exercitar. Então, eu estou falando da gente porque a gente não está nesse painel só hoje. A gente já vem há um mês conversando, foi até um prazer que eu fiquei mais pertinho dos dois. A gente tinha um motivo profissional para não profissionalmente se encontrar, né, meninos? Então, a gente pediu para que as pessoas mandassem perguntas, e agradeço a Thaís e a toda a organização pelo corre que a gente criou para vocês de trabalho para conseguirem fazer isso conosco. Mas a gente recebeu bastante perguntas, muitas perguntas interessantes e legais. E aí eu vou começar agora com algumas delas para vocês, tá? Então, eu vou começar a rodada, obviamente, com a pergunta clássica, que não quer calar, que é: o que é branded content para vocês? Quem quer começar com essa bomba já? Não falei para eles que eu não ia perguntar isso, viu, gente? O que é branded content? Eu acho que é impossível falar de conteúdo hoje em dia sem, de alguma forma, a gente não pensar em redes sociais, né? Não pensar em tecnologia, não pensar no que a tecnologia proporcionou do ponto de vista de ação, reação,
E o quanto essas ações e essas reações geram outras e provocam outras reações, né? Então, eu acho que hoje, e talvez seja o grande nó na cabeça de todo mundo que faz publicidade ou que pensa em marca, o que eu sou como profissional de marketing, né? Então, o branded content, ele acho que é um pouco dessa resposta ao que está acontecendo de algo que a tecnologia provocou. Então, eu considero que o branded content, no final das contas, ele é a reação da marca em relação ao que ela acredita. É quando a marca, na verdade, se coloca ali como uma pessoa, digamos assim, né? Como todos nós hoje fazemos e criamos conteúdo, a marca ela também pode criar conteúdo, mas ela se coloca ali para dar uma opinião, para ela se posicionar, né? Então, eu acho que conteúdo de marca tem a ver, talvez, menos com venda e muito mais com pensamento, com ponto de vista, né? Porque hoje as redes sociais, elas, de alguma forma, elas possibilitam, né, que todos tenham um ponto de vista, ou que todos possam dar like, enfim, naquilo que acreditam, naquilo que gostam, ou que não gostam. E as marcas, né? Qual que é o lugar delas, no final das contas, nesse novo contexto, assim? Então, eu acho que branded content é uma resposta a esse universo mais hiperconectado, onde se espera que as marcas de fato tomem posição e falem e apostem e errem e peçam desculpas, né? Então, eu tento trazer para mim um pouco disso, assim, sabe? Se por um lado a publicidade, a propaganda, ela tem essa necessidade de em 30 segundos vender alguma coisa, né? Acho que o conteúdo não, o conteúdo ele é uma relação, né? E ela pode ser diária, ela pode ser... Na Netflix, eu tenho sentido muito isso na Netflix, porque quando eu cheguei há um ano para trabalhar na Netflix, eu senti de novo a redescoberta do social. Foi uma coisa que, na marca que eu estava antes, era muito valorizado, enfim, mas a Netflix, ela de fato coloca isso em primeiríssimo lugar. Ou seja, o que, na verdade, as pessoas estão falando e como eu reajo àquilo. Então, a relação de conteúdo com as pessoas, ela é o diálogo, na verdade, ela conversa. E ali a gente vai colocando e pontuando o que a gente pensa, o que a gente acredita ou não acredita. Não sei se eu... Paty, o que você colabora com a gente nisso aí? Olha, a potente interseção entre as marcas, o entretenimento e o conteúdo, e as pessoas, a cultura, é essa que a gente está falando, né? Mas o que, por exemplo, mais me arrebata em relação ao branded content é que branded content é um território incrível, é um universo riquíssimo, principalmente porque ele é sem contornos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente combinar é de não determinar verdades, de não estabelecer tantas regras, porque, como o Thiago estava falando, o mundo está hiperconectado, as pessoas estão reproduzindo microespetáculos da vida que elas vivem, né? A gente vai lá e retrata para o mundo o que a gente está vendo nos stories, no Instagram, no Facebook. O Facebook não tornou a gente fofoqueira, a gente já era. O Facebook só nos permite fazer isso com mais intensidade e riqueza. Não estou falando nem só porque eu estou do lado do Crocas, mas eu sempre falo isso, né? Então, é um território sem contorno, mas é um território que ele precisa ser muito respeitado triplicamente pela marca, porque ela tem que assumir muito mais ética, muito mais respeito e valorizar os códigos que já pertencem a ele. Então, eu tento fazer a seguinte associação ou dissociação do que é e do que não é branded content, que seria algo mais ou menos assim. A gente imagina um planeta aqui e outro planeta aqui. Parece que eles vão se aproximar e tal, mas eles são planetas diferentes. Enquanto num planeta existe o marketing, a publicidade, o content marketing, que chama também marketing de conteúdo, qualquer forma que venda ou comercialize uma mensagem da marca, mesmo que seja a mensagem institucional, um benefício de produto, um produto, tudo isso pertence a um território que está acostumado a interromper, a ser intrusivo e tem um grande desafio, independente dele ser cada vez mais entretenedor ou não, como impacto e efeito, mas
a função dele é vender, é explicitar, e é o lugar onde a marca fala sobre ela. Por mais que ela queira atingir 500 milhões de pessoas, ela está falando sobre ela, é uma marca orientada para ela. Quando a gente vai para outro planeta, é o planeta do conteúdo do entretenimento, que não depende daquele impacto, que só depende das pessoas se interessarem. Se você se interessar, você vai assistir, você vai consumir, não porque estão te obrigando, não porque ele aparece 500 vezes na sua frente. Então, muda completamente, porque o mundo mudou em função do impacto da tecnologia e da internet na vida da gente para sempre, nos últimos 20 anos, porque a audiência só consome o conteúdo que interessa a ela, não porque ele pertence a uma marca. Então, nesse planeta aqui, que é o planeta da não intrusividade, da não interrupção e do que interessa às pessoas, é uma outra história. E aí, quando a marca decide, bom, eu vou utilizar o storytelling ou eu vou utilizar o branded content, porque essa é a moda, né? Já respondendo uma das perguntas aqui, essa é a salvação. Quando a marca decide utilizar o storytelling ou o branded content como uma ferramenta de persuasão, já que talvez a propaganda esteja interrompendo demais, as pessoas não estejam assistindo, consumindo e escapando delas, no mundo inteiro, não é só aqui, é um grande engano. Porque storytelling só funciona e branded content só funciona porque interessou, porque criou valor e porque fez sentido e, acima de tudo, porque foi relevante para as pessoas. Então, é um lugar onde a história é sobre as pessoas, não é sobre a marca. Se a marca tenta contar uma história sobre ela e não sobre as pessoas, através do storytelling, a gente não é mais bobo, a gente percebe e a gente escapa. Então, eu vou entrar, eu vou aí, né? pegar o seu gancho, Paty, porque uma das perguntas que a gente recebeu é quase, está virando quase um clichê da gente ouvir. A gente falou isso nos nossos encontros, inclusive, sobre essa frase específica, que ela diz assim: o entretenimento é o futuro da publicidade. Quem já ouviu isso aqui na sala? Né? Então, eu queria entender com vocês, tentar dissecar um pouquinho essa frase que está virando clichê, e entender assim, o que significa isso de fato, né? O entretenimento é a nova publicidade. O que significa isso de fato? E colocar 2 pontos. Um é, as marcas não querem apenas vender, né? Que é um ponto. Será que é isso mesmo isso é uma verdade? As marcas querem... O objetivo final de qualquer marca é vender. Normalmente é o que a gente também escuta associado a essa frase clichê. E um terceiro é, os publishers, os influencers, os criadores de conteúdo, como influenciadores digitais, enfim, todos os novos produtores de conteúdo que existem hoje, eles querem manter a sua própria voz, né, na hora que eles falam. Justamente por isso eles têm a audiência deles. Se a marca quer vender e o publisher e o creator quer manter a voz, como fazer com que esses 2 grupos conversem e que a gente consiga manter mesmo o entretenimento sendo o futuro da publicidade, como a gente tanto sonha? Bom, eu acho assim, que tudo que a gente, de novo, e acho que o publicitário tem essa necessidade de colocar tudo em caixinhas, né? E aí eu acho que, de fato, a gente limita a criatividade. Acho que esse é o problema, né, que acontece. Então, assim, o entretenimento, ele pode também, de alguma forma, acho que uma boa publicidade, ela pode entreter em 30 segundos também. Acho que essa não é a questão. A questão, acho que está um pouquinho mais embaixo, que é sobre o propósito da marca, né? Ou seja, o que a marca, no final das contas, tem como valor. Ou seja, o que ela, na verdade, acredita. Né? Quais são os atributos daquela marca do ponto de vista da sociedade, né? Que vai além da relação do produto até. Tio, vocês têm um caso lá na Netflix do lançamento do Sense8 com LGBT. Isso é uma associação de... É uma associação, assim, uma coisa que eu senti... Pode contar um pouco quando eu a sua cheguei, experiência disso? Todo mundo assistiu Sense8? Alguém? Sim? Bom, o Sense8... vale pro peptídeo, viu, gente? Vale pro peptídeo Sense8, vale pro peptídeo, viu? é bom. Fica a dica aí para vocês. Bom, é uma das séries icônicas, né, da Netflix. E uma coisa que é muito interessante de perceber é que, especificamente a Netflix, o produto é a marca, né, nesse caso, assim, né? Então, muitas vezes as pessoas elas se sentem retratadas e se sentem validadas por um
show, por um personagem, enfim, por uma série específica. Então, a relação de marca e produto, ela sai quase, desculpa aqui, na urina, assim, digamos assim, né? Ela sai a partir das narrativas que a marca, Netflix, resolveu apostar como show, enfim. E o mais interessante é que, nas redes sociais, isso volta. E, de novo, quando, por exemplo, tem um cancelamento de um show, é inerente à crise que vem, por exemplo, ali, surge no social. E, então, eu acho que, para tentar responder a primeira pergunta, entretenimento e marca, não necessariamente, eu acho que o futuro da publicidade é o entretenimento, acho que a publicidade está aí para vender e ponto. 2, eu não acredito que a venda, na verdade, o branded content, ele tem a missão de vender, mas acho que ele tem uma missão muito mais profunda de se relacionar e de revelar o que a marca acredita, né? Quase uma carta para as pessoas, para a sociedade, digamos assim, né? Então são lugares diferentes. E 3, eu acredito sim que o branded content vende. Talvez ele não venda com o call to action, mas ele vende um valor. Ele comunica um valor, né? Então, hoje, por exemplo, eu gosto de comprar tal marca porque eu, de alguma forma, acredito no que ela está pregando e, né? Ou seja, e também abre um outro parecer, por exemplo, na causa LGBTQ e já não é mais, acho que a gente já passou do estágio de simplesmente dar palco para a causa. A questão não é mais essa, não é mudar uma embalagem, não é mais, isso já é pouco. Se de fato aquilo não for genuíno e uma entrega verdadeira da marca em relação àquela causa específica, né? Então, são coisas que estão em lugares diferentes e que acho que as pessoas tendem a categorizar muito, né? E não é essa a questão, eu acho que é mais sobre propósito. Paty, seguindo nesse caminho, vamos imaginar aqui que todos são nossos clientes aqui nesse lugar, né? E eles estão com um pedido para ti, eles querem te passar um briefing. Em que situações você recomendaria que eles utilizassem a estratégia do branded content? E quando você diz, queridão, vai para o que você já estava fazendo, que está tudo certo, porque isso aqui não vai resolver o que você quer. Onde você indicaria que as pessoas procurassem a possibilidade do branded content para colaborar com algo que a marca está precisando? Posso responder a tua pergunta respondendo as outras juntos? E qualquer coisa você me salva, pelo amor de Deus. Eu já esqueci qual era a segunda, mas eu vou responder tudo isso. O futuro da publicidade é ser relevante, gente. O futuro da sobrevivência, ou a sobrevivência da publicidade está na relevância. Porque é a sobrevivência de qualquer forma de comunicação, de conexão entre marca e seres humanos e audiência. Se não for interessante para as pessoas e criar valor, esquece. Próximo, é isso que a gente faz. Então, muda o panorama para todos, né? O publicitário tenta também dizer que o futuro da publicidade é entretenimento. Entretenimento tem mais de um significado, né? Então, entretenimento é entreter, né? É você parar e ser entretido por um gatinho girando, né, que você está vendo um negócio acontecer ali no Facebook e tal, e de repente aparece um gatinho, você adora ver aquele gatinho sempre fazendo acrobacia, ele está te entretendo. Como você pode ser entretido por uma série incrível que você está consumindo na Netflix. Isso é o fato, o efeito de algo que está sendo consumido, que está te envolvendo. Outra coisa é entretenimento como linguagem, que é onde a gente está sentado aqui hoje, né? É o paraíso do entretenimento e da produção de conteúdo. O entretenimento como linguagem é uma outra história, literalmente. É você contar histórias com estruturas narrativas, começo, meio e fim. Jornada de herói, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Histórias humanas. Se não tiver carregada de valor humano, ninguém se conecta. Se o personagem não é bem construído, ninguém vai acompanhar ele. Você não vai ser engatado nem engajado e nem vai ter uma conexão emocional. Essa é a questão. Então, o futuro da publicidade é ela ser menos intrusiva, menos interruptiva e o mais interessante possível. Quando a gente pensa em propósito, em venda, né? Já vou responder a questão da venda, mas realmente, como o Thiago já estava contando aqui, propósito é uma coisa, a causa é outra. Se a marca tem uma intenção duvidosa só de
ao invés de ser relacionada a uma oportunidade, mas oportunística, para gerar polêmica, para gerar buchicho nas redes sociais e, acima de tudo, para ser imediato e passageiro, não dá. Por isso que tem que fazer tudo ser exercitado na sua mente. Por isso que você tem que mudar o seu mindset. A marca precisa assumir uma outra perspectiva. Ela tem que entender que ela não está só impactando e emitindo a mensagem sobre ela, porque se ela falar só sobre ela, ninguém vai se interessar. A mesma coisa que duas pessoas saindo. E ela já tem a publicidade para fazer isso. Já né? tem a publicidade para fazer isso, que vende, já tem promoção, merchandising, product placement, o content marketing, que é uma venda explícita, tudo isso. Então, branded content não é uma venda. É que todo mundo acha que tudo é branded content. Por exemplo, se a gente é muito condicionado à publicidade, como a gente é no Brasil, e em muitos outros países, naturalmente, quando a gente vê um vídeo mais longo na internet, ou qualquer vídeo na internet, isso é branded content. Então, a definição em inglês de branded content é como se fosse etiquetado, mas não é. Chegou uma pergunta para a gente que fala, vídeos com mais de 3 minutos são branded content? É um vídeo branded content? Não, o que me chamou interesse nessa pergunta, e agradeço a quem enviou, é porque... Será que a gente está se associando ao tempo das coisas? Eu até ontem, na nossa conversa, eu lembrei da gente conversando sobre quando houve o impeachment da antiga presidente, que o Netflix postou, simplesmente era um sentimento no House of Cards, né? E isso gerou uma comoção geral. É a marca se posicionando como conteúdo e tocando uma comunidade que falava sobre aquilo, né? Então, é muito interessante ver como, às vezes, a gente está muito preso nos nossos peptídeos atrofiados à situação de achar que a nomenclatura sobre algo que a gente usa, sobre alguma ferramenta de comunicação e marketing, está atrelada a um formato físico, a um formato de tempo. Isso não existe mais. Isso é algo que é natural que o nosso corpo fique pensando, porque a gente criou um calo na nossa mente, só que para desfazer o calo, a gente tem que ter um outro hábito, a gente tem que gerar outro hábito, e gerando esse outro hábito, a gente cria uma casca. A gente consegue romper um pouco esse calo que tem nos nossos neurônios, né, nessa sinapse. Ele continua lá. Se a gente não se forçar a continuar saindo desse lugar, a gente vai voltar para o vício anterior que a gente tinha. Antes de continuar, eu queria avisar vocês, a gente tem mais uns 15 minutos de papo, então eu vou continuar perguntando, que eu falo mais que a mulher do leite, como vocês já notaram, e a gente tem muito que perguntar aqui um para o outro, mas eu queria deixar à vontade, caso alguém tenha alguma pergunta, que levante a mão, eu vou até a pessoa, para a gente também poder aproveitar esse momento de não ficar só a gente falando sem ouvir vocês. Então, quem tiver, pode levantar a mãozinha aí, que a gente... Eu vou aqui, ó, tá? Eu sou... Tá tudo certo. Ó, eu vou pedir para você falar seu nome e fazer a pergunta para quem você quiser. Bom dia. Eu faço pergunta para os dois, sem problema. Um grande problema que eu tenho visto nas redes sociais, porque eu tenho 2 projetos que eles são muito paralelos. Eu faço cinema na SPM, então sou envolvido com audiovisual, e eu tenho uma marca de roupa envolvendo com moda. Eu nunca fui envolvido com nenhuma das outras coisas. Um grande problema que eu tenho é exatamente com essa ausência de valor, de propósito nas coisas. E uma grande dificuldade que eu tenho é montar uma estratégia para vender, pensando puramente na forma como eu vejo. Isso, para mim, parecem 2 mundos completamente distintos. Como essas coisas se comunicam dessa maneira? Pode ser meio complexa a pergunta, mas... A gente adora coisa complexa, tá tudo certo. Desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta. Posso ver se você entendeu? Ele tem uma marca, ele está tentando entender como que ele constrói uma mensagem que ainda esteja agarrada com seus valores dentro do que você está querendo fazer, só que você acha que os 2 mundos não estão se conectando muito dentro da sua fala. É isso, não é? Acho que vou puxar essa. Eu vou te dizer assim, eu acho que a gente tem que ser corajoso. Todo mundo... Eu vou te falar, antes de ir para o Facebook, eu tinha uma agência e recentemente eu fui rever papéis, porque eu fui ter que picar papel, porque estava ocupando muito papel na minha casa, e eu comecei a ver coisas do início dessa empresa e olhar e falava, gente, como que eu montei isso, sabe? Se eu mostrasse hoje para alguém, se o meu eu de hoje visse aquilo que eu montei em 2007, eu falaria para mim mesmo, não faz isso, é maluco, isso aí jamais vai dar certo. E eu hoje agradeço de eu não ter me perguntado.
porque a coragem de você não saber é muito boa. Então, eu diria assim, faz o que você acha que a sua marca tem que fazer. Só que se você tem uma comunidade que a sua marca quer conversar, antes de você interromper essa comunidade para falar com ela, vai lá e entende ela de verdade. Vê o que essa comunidade quer, sobre o assunto que ela está falando. Não seja oportunista, como a Paty estava comentando, porque isso mostra, isso fica evidente. A gente sabe quando uma marca está se aproveitando de algo só porque ela quer surfar numa onda. Então, não sei se eu vou te ajudar muito na sua resposta, mas eu acho que você senta e faz o que está na sua cabeça. Não ouve outras pessoas nesse momento. Opinião demais atrapalha às vezes. Depois você ouve quem você tiver vontade, mas agora faz do jeito que você quer, que é o melhor jeito de fazer. Então, mais alguém tinha uma mão aqui levantada. Oba. Boa tarde, meu nome é Luiz. E se você é um gerador de produtos, né, de conteúdo, e no caso você seja um documentarista, em vista da Netflix, que ela investe muito nesse setor, como você faria para transformar, no caso, o título, no caso do seu documentário, e os personagens que lá dentro estão, eu não digo se transformar, mas que não se confundissem com um produto meramente que esteja lá dentro para ser vendido, esteja para meramente ser consumido, mas que esteja ali para realmente informar. Como que a Netflix está vendo isso agora? É uma boa Você pergunta. diz sobre product placement? Tá bom. Product placement. A Netflix ela começa a fazer algumas experiências agora na próxima season de Stranger Things. Mas algo que realmente... E demorou muito tempo, na verdade, para que essa conversa amadurecesse dentro de casa. Só que ela só foi possível quando os próprios criadores da série entenderam a narrativa do produto, né, enfim, do que pode ser cruzado com a história e os personagens, que tem a ver com um arco narrativo, digamos assim, e eles propõem, na verdade. Então, nunca é uma marca que chega, olha, eu quero incluir alguma coisa aqui e tal. Acontece muito, a gente tem recebido muitas propostas nesse sentido. Mas, de novo, o objetivo ali é a audiência, ou seja, é não ter a interrupção, é a qualidade do produto. Então, se de fato a gente tiver a sorte de ter... Outro dia eu estava assistindo de novo o filme da FedEx, lá do Wilson, né? E eu parei para pensar, aquele filme é de 2000, né? Faz quase 20 anos. Não, Ele é de 2000, tem 19 anos. Eu era bem criança, não lembro muito. Né? E eu estava vendo esse filme e falei, olha só que interessante. Nascida, não... Que interessante, como a Bola Wilson, a marca, né, e a FedEx também, ela entrou de um jeito ali sem interromper, né? Fazia sentido, Fazia né? sentido, exato. Então, acho que isso é um problema de criação, no final das contas, né? Sim. É um problema para que quem escreve o produto resolva. A gente tem uma pergunta aqui e depois tem uma lá que já vimos, tá? Então, vamos nessa. Olá, sou o Adriano, trabalho com publicidade e queria saber de vocês, para a gente entender os cases que vocês entendam como relevantes, como mais representativos de um bom branded content. Porque muitas vezes o cliente, ele quer, na verdade, colocar a marca dele em um conteúdo. Inserir apenas a marca e fazer presença. E muitas vezes isso é possível. Em marcas muito abrangentes, de público de maior alcance, ele ter áreas em que eu falo desse assunto, mas eu não toco naquele, porque entra em conflito com algum nicho que consome meu produto. Exemplo, a causa LGBT pode ser muito oportuna para todo mundo, mas se fere um perfil de um cliente meu, ou de alguns clientes que consomem meus produtos mais conservadores, eu corro o risco de perder uma parcela desse mercado, ou trazer oportunidade para outras pessoas. Então, é possível fazer branded content se relacionando com todo mundo, ou eu também crio mais relacionamento por target, por público, por causa. E bons cases. Quais bons cases que vocês trariam como cases realmente que vocês entendam? Isso aqui é bom branded content. São duas perguntas em uma, né? Eu posso responder a primeira parte? Por favor. Eu costumo dizer o seguinte,
Ok, a marca decidiu contar uma história, decidiu desenvolver um projeto de branded content. Primeiro, entenda que você vai perder o seu controle, então você tem que ter mais coragem que o normal. Não quer? Então faz publicidade. Não, nem perde tempo, nem a própria marca, nem os parceiros, né? E hoje não é só a agência que faz. Então, é muito importante que a marca esprema no final o projeto que ela desenvolveu com você e que ela perceba, peraí, eu acabei de contar uma história sobre as pessoas, eu sou uma catalisadora dessa história, eu estou provocando essa história para o mundo, eu estou provocando essa conversa para o mundo, mas a história é sobre quem? É sobre as pessoas ou é sobre a marca? Então, quando as pessoas cogitam fazer branded content, precisam compreender que o branded content ele pode alavancar vendas, mas ele não pode ser uma venda. Se ele é uma venda, ele imediatamente se torna publicidade. Ele imediatamente se torna o lugar de protagonismo da marca. Branded content, o protagonismo é do ser humano. Se não for interessante para o ser humano, se não for sobre as pessoas não prestam atenção. Eu costumo sugerir o seguinte, além de vocês espremer e checar se é uma história sobre as pessoas ou sobre a marca no final, veja se tem esses 3 elementos, esse tripé. Veja se foi relevante para as pessoas. Então, veja se é relevante. Se é verdadeiro, se é sobre a verdade, se é uma narrativa baseada na verdade feita para pessoas reais, mesmo que seja uma ficção científica, o gênero é o de menos. Veja se isso tem significado, então vai ter ressonância. Quando a marca decide construir uma narrativa, contar uma história, exatamente porque ela está aterrissando em um outro território que ela nunca teve conforto e nunca conheceu direito, a não ser consumindo, né, assistindo conteúdo, entretenimento, ela precisa entender que ela tem uma outra responsabilidade, onde, se aquela história não falar com as pessoas, e sim falar com consumidores, ela continua tentando vender de alguma forma. E aí, através do propósito, é uma oportunidade boa da marca falar com a sociedade, representando a sociedade, com mais amplitude, mais profundidade, mais significado, né? Então, não é o que a marca vai fazer naquele ano pela pessoa. E a marca também não precisa só falar a partir do propósito, que é o papel dela na vida das pessoas, que vai além do que ela ganha de dinheiro e do produto que a gente consome. Ela pode falar também a partir do produto, sendo uma história sobre as pessoas, e não sobre o produto, mudando o protagonismo. Eu queria responder a outra, que é assim, bem rápido para a gente pegar outras perguntas, sobre o cluster que você estava falando, né? Sobre você segmentar. Os nossos calos peptidianos fazem com que a gente esteja acostumado com a grade da Globo. A grade da televisão, onde pela manhã existia, e tomara que isso se mude, porque, na minha opinião, acaba sendo quase machista isso, onde manhã é quando as mulheres estão em casa cuidando dos seus filhinhos fofos, então tem que ter Ana Maria Braga falando com ele. Isso já foi. Isso era o momento onde tinha uma grade que você seguia o seu dia. Agora, com isso aqui que está na tua mão, cara, ó, o tempo é teu, você assiste a hora que você quiser, sai do prime time para o my time, é o seu tempo que você quer disso. Então, sobre segmentar, eu segmentaria sim. Eu acho que não existem propósitos que o mundo inteiro abrace. Infelizmente, adoraria que tivesse a paz mundial e o tchau da Miss para todo mundo, mas isso não existe. Então, eu acho que para você poder construir um branded content, é muito importante que antes a marca saiba qual é o propósito dela, porque tem marca que não sabe, nem desenvolveu missão, não faz a menor ideia, ou às vezes sabe, mas não usa isso na real, na essência, e tem que entender exatamente quais são as comunidades e as audiências que também estão atreladas, já falando desse assunto, do jeito deles, e não do jeito que a marca quer que eles falem, né? Então, isso é muito importante, que essa escutativa esteja aberta, porque senão a gente só quer falar, e a gente não está preparado para escutar também. Não existe um lugar onde é um monólogo mais, isso a publicidade cumpre. E mesmo assim, nem ela mais, né? Já existe publicidade que abre para conversa. Então, o branded content tem que ter uma conversa real acontecendo, inclusive com hard conversations ali, de vez em quando. Não vai ser só flores. Seu relacionamento provavelmente não é assim também, com namorada, namorado, enfim. Não acontece desse jeito, que tem momento bom, tem momento ruim, não tem? Quando você tem uma relação real com as pessoas e com as marcas, isso também acontece e está tudo certo,
Meu nome é Henrique Marques. Eu queria falar especificamente para o Thiago. Por acaso, ontem, vindo de São Paulo para cá, eu assisti o Bandersnatch. E assistindo ele, eu vi uma possibilidade infinita de utilização em relação de marca com o consumidor, porque a gente não está só definindo o caminho do personagem. Em determinado momento, eu decidi coisas pelo meu gosto, não pelo gosto do personagem. Eu queria saber, e assim, eu não sei se isso é possível na tecnologia hoje, mas ele pode inclusive fornecer métricas para marcas, por exemplo. Quantas pessoas escolheram Kellogg's, quantas pessoas escolheram a banda 1 ou a banda 2, enfim. Eu queria saber como é que foi esse processo, se existe esse pensamento e nesse formato que eu achei muito interessante, tanto como produto para a Netflix, quanto como oportunidade para as marcas. Você gostou da série? Eu gostei. Acho que ela envolve justamente pela possibilidade de eu ter poder de decisão. E é um pouco do que a Patrícia estava falando. Assim, é ficção científica, mas também é realidade, porque sou eu que estou tomando uma decisão ali. Esse projeto ele é bem interessante para a marca. O valor que ele gerou para a marca Netflix. Por quê? Porque ele, de alguma forma, fala um pouco sobre o propósito da Netflix no streaming, onde nós decidimos o que a gente quer assistir e quando a gente quer assistir. Ou seja, é sobre escolha também, né? É sobre o teu tempo, o my time, como você colocou, né? Então, e a quebra do prime time, né? Na verdade, é o seu tempo, no final das contas. Então, ele gerou um brand statement interessante para a marca. E ele abre, no final das contas, uma linguagem agora que a gente vai ver mais vezes em outros shows também. Da possibilidade de você interagir com os finais, enfim, onde o poder da decisão, no final das contas, vem para quem está assistindo, né? Para quem está do outro lado. Um outro projeto também, nesse sentido, que construiu o brand statement bem interessante e que não é nenhum pilar da marca, mas que construiu uma coisa interessante, foi Marie Kondo. Não sei se vocês assistiram, da arrumação da casa, do Joy. Mais uma lista aí para vocês do exercício, hein, gente? Marie Kondo. Estão vendo como a gente tem espaço para malhar aqui, né? Que é muito, muito interessante, vale a pena assistir. Esse projeto movimentou, em dezembro do ano passado, um pico histórico de doação de roupa nos Estados Unidos. E aí você começa a perceber o quanto um show, no final das contas, é também branded content, sem ser branded content, né? Não existia, de fato, nenhuma intenção de construção de marca ali, mas depois vem da reação das pessoas, né, como isso gerou, no final das contas, algo positivo em torno da marca. Então, eu acho que finalizando, esse projeto ele é icônico por isso, porque ele, de alguma forma, conta um pouco do propósito da marca da Netflix, mas a partir do produto, né, a partir da entrega do produto, né, a partir da história. Gente, nosso painel está chegando ao fim, é uma pena. Infelizmente, eu vi que tem mais pessoas levantando a mãozinha, mas eu vou fazer um convite. Nós combinamos entre nós três, e aí já tem outras pessoas também no mercado que já toparam participar conosco, a Guirmã da Gol, a Jana da O2, enfim, outras pessoas do próprio Facebook, Instagram e outras pessoas que a gente vem conversando, para a gente continuar recebendo perguntas. Então, não deixem de mandar nem para o @ do Thiago, da Patrícia ou o meu. A gente vai continuar compilando essas perguntas e a gente está com a responsabilidade no nosso lado de reunir outras pessoas que também estejam trabalhando nesse universo do branded content, responder essas perguntas da melhor maneira que a gente conseguir, sem nenhuma prepotência ou pretensão, e devolver isso para vocês junto com o Rio Content em muito breve. A gente mantenham-se conectados nas redes ou da gente ou do Rio Content, que vocês vão ter acesso a esse material final. Mas quero muito agradecer a presença de todo mundo aqui. Esse assunto, como todos podem ver, a gente podia ficar aqui algumas horas mais falando e teria ainda assunto para falar. Mas agradecer muito, lembrar vocês que, então, não esqueçam que as marcas, elas precisam lembrar que elas não têm o controle, se elas quiserem fazer branded content, que elas precisam estar mais abertas a escutar, realmente gerar um diálogo e uma conversa com o público e a audiência, que não é, nesse caso, um consumidor nesse momento. Ele pode virar um consumidor se essa conexão realmente for feita no coração dessa audiência. Se vocês quiserem primeiro, via conteúdo, pegar no bolso,
faz publicidade, que já funciona muito bem. Se vocês quiserem pegar no coração das pessoas, sigam pelo conteúdo relevante, que ele é muito importante. Paty, suas conclusões, Thiago, suas conclusões, e muito obrigado a todos vocês também. Tá, enfim, acho que eu já falei um monte aqui. Acho que cases sempre haverão. É muito importante a gente salientar que não tem uma forma só, que as nuances são as mais variadas possíveis. Às vezes você sente que a marca está um pouco presente. Você não expor a marca não é a sua maior preocupação. Tem gente que acha que só é branded content se não apareceu a marca apresentando. Não é se ela apresenta, se ela patrocina. O que importa é que, no final, você sinta que aquilo era uma história sobre as pessoas e não sobre a marca. E a marca deve muito, inclusive utilizando a publicidade, fazer uma rede de ativação ao redor daquele conteúdo que ela está lançando, ao redor daquela história. E aí ela grita à vontade e convoca as pessoas para que elas consumam e assistam aquela história que ela está lançando para o mundo, mas durante a história ela não pode interromper, ela não pode criar um cavalo de Troia e do nada começar a vender alguma coisinha, né? Então, na verdade, tem que ter o triplo de seriedade, né, além da coragem, para se optar por contar uma história sobre as pessoas e não sobre uma marca, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo. Eu acho que eu queria deixar, na verdade, assim, uma reflexão em relação à ideia. O que mais importa, no final das contas, de tudo, é o poder da ideia, é o poder da criação, é o poder do simples e do insight fácil e rápido e acionável. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico, muito interessante nesse sentido, onde as marcas elas esperam e estão, na verdade, abertas para receberem ideias. Isso não depende mais de agência, não depende mais de produtoras, nem nada. Então, se existem aqui produtores de conteúdo, eu acho que vocês precisam se sentir empoderados e irem atrás das marcas, de fato, e levarem o que vocês acreditam. Porque eu acho que do lado das marcas existe uma carência enorme por ouvir, por estar mais próximo e fomentar mais o conteúdo de uma maneira mais clara, fácil e sem barreiras. Só Obrigado. Complementando isso que o Thiago falou, as marcas, principalmente nos últimos 3 anos, no Brasil, nunca estiveram tão abertas para boas ideias. Não só dos parceiros convencionais, exatamente como o Thiago falou. Há 5 anos não estava acontecendo isso no Brasil, lá fora sim. Mas de 3 anos para cá, isso vai evoluindo. Então, não achem que a marca só vai escutar uma grande mega produtora ou uma grande mega agência, viu? Bom, fica a dica. Obrigado. Obrigado, você.